Bom dia, meninos! Hoje nós vamos fazer a nossa correção da nossa atividade dessas páginas aí, na página 106, 107, 112, 123 e 124. Mas, primeiramente, nós vamos assistir um vídeo para vocês verem falando sobre a República. Então, aí logo após o vídeo que fala sobre a República, aí a tia volta fazendo a correção dessas páginas aqui, certo? Então vamos lá assistir o vídeo e depois nós volta e corrige. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador, até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar? Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal! Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, não? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo
bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas de que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Então, meus amores, vamos começar nossa correçãozinha na página 106 do livro didático, pegando o livro. Ó, na primeira questão do livro de vocês, a tia colocou a resposta aqui, ó. Mas eu sei que muitos de vocês já têm respondido. Se tiver dentro de um contexto e se estiver correta, corrigindo quantia, mesmo que não esteja com as mesmas palavras, pode deixar quem fez. Quem não fez ainda, corrige junto com a tia, certo? Então, a primeira questão: como vivia a população humilde piauiense após a independência do Brasil? Aí você vai colocar: eles continuavam a ser explorados, negros escravizados, índios dizimados e vaqueiros explorados. Na segunda questão: que motivo levaram ao início do conflito? Aí você vai colocar que foi as causas da revolução estão relacionadas às condições de miséria e opressão a que estava submetida a população pobre da região. Na terceira questão, podemos classificar a balaiada como movimento popular? Aí você vai colocar aqui, ó, você coloca sim. Você coloca sim. Depois que você colocar sim, você vai colocar assim: a balaiada é um movimento eminente popular contra os grandes proprietários agrários da região. Mas, primeiramente, você vai colocar sim. Na quarta questão, que você observa aí no livro de vocês, na página 107, na quarta questão, página 107. Qual a importância da cidade de Caxias para o movimento conhecido como balaiada? Aí, Caxias se tornaria patrono do Exército Brasileiro, por ter acabado com um movimento que desestabilizava a província do Maranhão. Então, essa é a importância. Aí, você coloca aí no livrinho de vocês. Meus amores, a tia coloca a resposta aqui justamente para vocês escreverem no livro de vocês. Por favor, escrevam. Na página 112, página 112 do livro de vocês, tá aqui a resposta, inicialmente falando sobre o quê? Para você escrever uma carta nos contatos que motivo foram levadas as considerações para a transferência da capital. Você vai colocar que motivos levaram a transferência da capital de Oeiras para Teresina. Aí você vai colocar aqui, ó: o surgimento da cidade de Teresina foi fruto de interesses políticos, econômicos, ao reivindicarem a modernidade e o desenvolvimento para o estado do Piauí. Também pensava-se em mudar a capital de Oeiras para uma localidade que melhor contribuísse para o desenvolvimento econômico do estado. Então, foi esses motivos políticos e econômicos. E a melhor localidade que melhor contribuísse para o desenvolvimento. Tia, mas tem a página 113. Mas é porque a página 113 é pessoal. Essas respostas aí é pessoal. Aí, por isso que a tia não colocou a resposta. A página 113. Aí, você vai para a página
123 do livro de vocês. Então, meus amores, na página 123 do livro de vocês, você tá vendo essa página aí você vai marcar a alternativa correta. Aí a alternativa correta da primeira questão é república, é um tipo de governo onde a sociedade escolhe as pessoas que irão comandar o país por um tempo determinado e não mais um rei e seus herdeiros. Você marca esse quadrinho do meio. Na segunda questão, você vai fazer a numeração aqui, ó, de acordo com as letrinhas aqui, você vai colocar aqui. Aí a tia colocou aqui, vai ficar 2, 1, 3. 2, 1, 3. Na terceira questão, tem os desenhos aí. Aí você vai colocar o nome dos desenhos. No primeiro desenho, tem a bandeira do Brasil, ó. É a bandeira do Brasil. Aí você coloca o nome Bandeira do Brasil. No segundo desenho, do lado da bandeira, no livro de vocês, tem esse desenho aqui, que é o brasão da República. Brasão da República. Na página 124 do livro de vocês, tem primeiro um textozinho aí da música Ouvir do Ipiranga as mais plácidas. Então, você vai colocar o nome disso aí, você vai colocar o hino nacional brasileiro, porque isso aí é o pedacinho do hino nacional brasileiro. Do ladozinho brasileiro tem a bandeira do Piauí. Bandeira do Piauí, que é essa daqui, ó. A bandeira do Piauí. Aí você coloca o nome, você vê essa imagem aqui, aí você coloca a bandeira do Piauí. No segundo quadrinho, aqui você vai colocar, você está vendo esse desenho aqui, aí você vai colocar brasão do estado do Piauí. Você vai colocar o brasão do estado do Piauí. E a última musicazinha do ladozinho do brasão do Piauí, você vai colocar o hino do Piauí. Então, essa foi a nossa correção da nossa atividade História do Piauí. E na próxima semana, a tia volta explicando o conteúdo e respondendo a atividade que foi no recadinho, certo? Então, até lá!